Sejam bem-vindos, alunos do sexto ano, à nossa nona aula de língua inglesa. Nesta aula, nós vamos falar sobre a forma negativa e interrogativa do verbo to be. Nós já estamos utilizando o verbo to be bastante nas nossas aulas, mas caso você não lembre direito de como é que funciona, quais são os verbos to be e os pronomes pessoais, você pode sempre voltar à nossa segunda aula, certo? O segundo vídeo que eu lancei foi sobre o verbo to be, e se você não lembra dele direito, eu sugiro que você reassista. Então, vamos dar início à nossa nona aula. O verbo to be na forma afirmativa, que a gente viu lá antes, a gente viu que ele deve ser posicionado depois do sujeito. O sujeito é aquela pessoa que a gente está falando na frase. Então, por exemplo, uma frase na afirmativa do verbo to be ficaria He is a good dancer. Ele é um bom dançarino. Então, percebam que eu estou utilizando aqui o verbo to be depois do sujeito, que aqui é o he, ele. Vamos ver um outro exemplo. I am a student. Eu sou um aluno. Certo? Então aqui eu estou colocando ele depois do sujeito. Essa é a forma afirmativa. Vocês também devem lembrar que a gente falou da forma contraída do verbo to be, né? Quando a gente junta ele ao pronome. Então nós temos He's a good dancer. Então eu peguei o verbo to be, que era he is, e eu contraí aqui, transformei numa palavra só. He is em his. He's a good dancer. E no outro exemplo, I'm a student. Certo? Então eu sou um aluno, certo? Então eu também fiz aqui uma contração, do verbo to be com o pronome pessoal. Agora, isso tudo a gente já tinha visto antes. Agora nós vamos ver a forma negativa, como é que ela funciona. Para a gente transformar essas frases no verbo to be em negativa, a gente precisa utilizar a palavra not, né, que ela significa não, logo depois do verbo to be na frase, certo? Então, quando a gente adiciona o not, a gente transforma a frase toda em negativa. Então, olha só como vai ficar aquela frase do dançarino. He is not a good dancer. Ele não é um bom dançarino. Então, eu já neguei, né, eu já transformei numa frase negativa, apenas utilizando o not logo após o verb to be. Ok? Então, vamos ver aqui no outro exemplo. I am not a student. Eu não sou um aluno. Viram só? Então é bem fácil transformar na negativa essas frases. Agora, nem sempre você vai ver o is not ou are not numa frase, porque ele vai estar na forma contraída. Lembram que na forma afirmativa a gente contraiu o verbo com o pronome? Então, agora é possível você contrair o verbo to be com esse not que apareceu depois, certo? A gente vai fazer isso com o is e o are. A gente não vai poder fazer isso com o am. Porque olha só, o am com not você não consegue juntar, certo? Não dá para fazer isso. Mas o is com not vai se transformar em isn't. E o are com o not vai se transformar em aren't, certo? Então, essas palavras, tanto o isn't quanto o aren't, vocês vão ver elas em frases e é justamente a negação do verbo to be, ok? Então vamos ver os nossos exemplos agora com o verbo to be e o not contraído. I am not a student, certo? Essa daqui a gente não consegue contrair, né? Então ele sempre vai ficar am not. Se eu quiser contrair alguma coisa nesta frase, eu posso fazer com o I am, certo? Mas não com o am not. Então poderia ser I'm not a student. Mas aí com o not não dá. Agora, com o is e o not, ficaria He isn't a good dancer. Ele não é um bom dançarino. E com o are fica We aren't good dancers. Nós não somos
bons dançarinos. Então, viram? Quando a gente quiser fazer uma pergunta utilizando o verbo to be, a gente precisa colocar esse verbo to be antes do sujeito. Como assim? Vamos ver um exemplo. Então, olha só. Geralmente a gente coloca ele depois, não é? O verbo to be ele vem depois do sujeito. He is a good dancer. Mas aqui é uma pergunta, né? Ele é um bom dançarino? Então, quando isso acontece, quando eu tenho uma pergunta em inglês, geralmente o verbo ele vem antes do sujeito, certo? Então a gente troca, tira ele daqui e ele vem para antes, aqui para o início. Então vai ficar Is he a good dancer? Pergunta. Então olha só no próximo exemplo. Am I a student? Eu sou um aluno? Certo? Então aqui, ó, eu mudei, eu troquei o am aqui com o I e eu trouxe ele para trás, certo? Então ele veio antes. Am I a student? E assim eu transformo a frase em uma pergunta. É bem simples transformar frases em negativas. Tão simples quanto transformá-las em interrogativas. E não existe contração quando a gente está fazendo perguntas, certo? Então, quando a gente troca, traz ele para trás, a gente não precisa contrair, né? Então, basicamente é só isso, é só a troca. Viram como é fácil transformar em pergunta? Certo, agora que vocês já entenderam como funcionam as frases negativas e interrogativas, vamos ver alguns exemplos de mudança de frases quando a gente transforma ela de afirmativa para negativa e interrogativa. Olha só, essa frase ela é afirmativa. He is fine. Ele está bem. Certo? Se eu quero negar essa frase, eu quero dizer que ele não está bem, eu vou falar He isn't fine. Ok? E se eu quiser saber se ele está bem, eu quero fazer uma pergunta, eu vou trocar o verbo to be. Né? Ele vai para o início, então vai ficar Is he fine? Ele está bem? Viram só como é que funciona? Vamos ver este outro exemplo. They're students. Eles são alunos. Na negativa vai ficar They aren't students. Eles não são alunos. E se eu quiser fazer uma pergunta, né, se eu quiser saber se eles são alunos, eu troco o verbo to be. Are they students? Ok, agora só mais este exemplo. It's okay. É uma frase bem famosa que você fala quando está tudo bem. It's okay. Está bem. Quando eu quero dizer que não está bem, você fala It's not okay. Aqui percebam que eu coloquei o not separado. It's not okay. Mas se eu tivesse falado It isn't ok, certo? Com a contração do is junto com not, eu também poderia fazer, certo? Aqui, na verdade, é você quem escolhe se você vai contrair junto com o pronome pessoal ou se você vai contrair com not, certo? As duas formas estão corretas. E se eu quero saber se está bem, eu pergunto Is it okay? Está bem? Ok? Agora que já entendemos como é que funciona a criação de frases negativas e interrogativas, é sua vez de praticar. Eu vou mostrar uma frase aqui e vou te dar um tempo para você pensar em como ela ficaria na negativa e interrogativa. Durante esse tempo, você pode pausar o vídeo e escrever as frases no seu caderno, certo? Assim que o tempo acabar, eu te dou as respostas. Vamos tentar? A frase é She is sick. Ela está doente. Pense aí, como ficaria esta frase na negativa e interrogativa? Na negativa, essa frase ficaria She isn't sick. Ela não está doente. E na interrogativa, Is she sick? Ela está doente? Você acertou?
Agora vamos tentar com esta frase. He's my father. Ele é meu pai. Pense em como ficaria esta frase na negativa e interrogativa. Na negativa, essa frase fica He isn't my father. Ele não é meu pai. E na interrogativa, Is he my father? Ele é meu pai? Ok, esta é a última frase. They're dentists. Eles são dentistas. Transforme esta frase em negativa e interrogativa. Na negativa, ela fica They're not dentists. Ou então, They aren't dentists. E na interrogativa, Are they dentists? Eles são dentistas? E aí, você conseguiu acertar as frases? Eu espero que sim. E com isso, chegamos ao fim da nossa videoaula. Hoje nós vimos apenas a forma negativa e interrogativa do verbo to be. Eu espero que você tenha entendido a aula. Qualquer dúvida você pode escrever para mim lá no Google Sala de Aula, que assim que eu vir eu vou responder, ok? Lembrem-se que assim que sair a atividade sobre esta aula, por favor respondam ela e me mandem de volta, ok? Isso é muito importante. Thank you for watching and see you next time.